A prefeitura definiu regras para licenciar empreendimentos ali na via costeira. Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, foi publicada uma instrução normativa que define as regras para o licenciamento urbanístico e ambiental de empreendimentos na via costeira, que é uma área classificada como de interesse turístico e paisagístico da capital. Segundo o documento, o licenciamento de novos empreendimentos ali na via costeira vai seguir de forma obrigatória o licenciamento regular, em razão da reconhecida fragilidade ambiental e também da importância econômica da área, assim como a complexidade dos estudos ambientais exigidos, além dos impactos paisagísticos e turísticos obrigatórios. O processo de licenciamento será feito por meio de 3 fases sequenciais, que é a licença prévia, alvará de construção com licença de instalação e, por fim, a licença de operação. E ainda na primeira etapa, o empreendedor deverá apresentar um estudo de impacto ambiental completo, um estudo de impacto de paisagem e um projeto básico de contenção costeira para garantir a estabilidade da linha da praia. Com isso, os processos deverão ser instruídos com a apresentação de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto do meio ambiente. Documentos que visam avaliar de forma precisa a intensidade e também a dimensão do impacto do local onde será instalado o empreendimento que está em fase de licenciamento, além do relatório paisagístico e projetos complementares. Estudo da FEComércio destacou que a construção de hotéis em 8 terrenos inutilizados ali da via costeira pode atrair até 1,4 bilhão de reais em investimentos, isso em 60 meses, e injetar 593 milhões de reais ao ano na economia aqui da capital. E com a projeção da FEComércio, esses investimentos têm potencial para adicionar 1.520 apartamentos e 5.360 leitos à rede hoteleira da capital potiguar, além de poder movimentar quase 600 milhões de reais por ano, considerando o gasto médio diário individual do turista aqui em Natal, que é uma média aí de R$ 505,23, segundo a FEComércio, e uma ocupação média anual de 60%. Impressionante os números da FEComércio, né? Rapidinho, antes de eu passar aqui para Ciro comentar, que essa notícia é super importante, né, Ciro? Mas o O'Hara está aqui me informando, né, que tem problema ali no prolongamento da Prudente, né? Um acidente lá no prolongamento da Prudente. Tem imagem, né, O'Hara? Se quiser, já está no ar. Está no ar aí. A imagem aí de muito trânsito, né? Qualquer congestão, qualquer problema, esse horário do dia aqui na cidade causa muitos problemas. E ali na altura do Queiroz Atacado. Então, quem vem pelo prolongamento da Prudente, vem também com paciência ou procura uma alternativa de trânsito, porque vai ter dificuldades para sair ali da região. Trânsito travado ali para quem está saindo pelo prolongamento da Prudente de Moraes, tá? Já, se tiver imagens, viu, O'Hara? Se tiver câmera por ali, a gente coloca no ar, que é prioridade aqui durante o Jornal 96. Ciro, decisão importante da prefeitura, essa questão envolvendo a via costeira, né? A via costeira, uma região valiosíssima da cidade, que vem enfrentando problemas, inclusive na justiça, né? Tem questionamentos jurídicos em relação a essa liberação de projetos ali ou não. E aí chama a atenção esses dados da FEComércio, pelo menos da minha parte. Impressionante como aquela região pode fazer a economia da cidade ter um salto absurdo, né? Numa área que é fundamental para a gente, que é o turismo, geração de emprego, de renda, de oportunidades novas, atrair mais visitantes, né? Afinal de contas, quando você abre a concorrência, ali vai ter uma possibilidade de vir mais visitantes para cá. E aí, tudo isso travado esse tempo todo, até que se busque o entendimento jurídico se pode construir ali ou não. Danilo, eu vou dar um exemplo da minha vivência lá na via costeira. Uma vez, meu irmão estava pescando por ali, perto do posto policial ali. Ela fez, vou correr, vou dar uma corridinha, praticar um exercício físico aqui. Corri, eu acho que 1 quilômetro para frente, fui assaltado. Fui assaltado numa região da via costeira, que era uma região meio deserta, assim, porque não tinha hotéis, tinha um hotel lá fechado e tal, naquela região ali. E eu tô falando isso só para você ver como é que a gente tem uma área belíssima, de um potencial turístico, eu diria até internacional, e que a gente não consegue ocupar. A gente, cidadão de bem, mas a criminalidade ocupa ali facilmente e consegue fazer daquilo ali o que eles quiserem. É muito triste a gente ver essa questão da via costeira, não só pela questão, eu diria, de tentativas de regulamentar ou de licenciar, até porque, sabe, Gerlane, com todo o respeito ao pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, da CEMURB, eu tenho um certo pé atrás quando eles apresentam essas exigências,
porque eu tenho receio da demora do trâmite, sabe? As travas, né? Estudo de impacto ambiental. Aí beleza, o empresário, o investidor vai lá e faz esse estudo. Aí demora. Do mesmo jeito, mudando os personagens, o que aconteceu com a engorda de Ponta Negra. Que a prefeitura apresentava um estudo, a UIDM ia sentar e analisar. Não, porque o estudo é muito detalhado, a gente vai precisar de tantos meses para analisar. Aí lá vai, demora, e não dá certo, tem condicionantes e tal. E além de tudo isso, a gente ainda assiste uma verdadeira disputa eu diria até de egos, de diferentes órgãos de fiscalização, para ver quem é o dono. O que aparece é isso, quem é o dono da via costeira, quem é que decide o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito na via costeira. Isso é muito triste, porque eu acho que esse é o ponto principal, inclusive, porque causa uma insegurança jurídica enorme, porque quem vai construir na via costeira, quem vai investir, não vai investir 10 mil, 15 mil, não, vai investir na coisa na casa dos milhões. Aí como é que você vai investir milhões numa área que você não sabe se a obra vai ser iniciada, vai ser concluída? Então, assim, e corre o risco ainda de quando for concluída, ainda sofrer algum tipo de embargo, como por exemplo, a gente já viu aqui, político aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, defendendo a interdição e demolição dos hotéis na via costeira. Agora, Danilo, a gente vê esse estudo da FEComércio que fala muito sobre turismo, mas a via costeira e a construção de hotéis, não diria nem hotéis, eu diria a ocupação mesmo de empreendimentos que sejam direcionados ao lazer, ao meio ambiente. Ele também vai ter um impacto muito grande na economia, porque vai aumentar muito a capacidade de Natal com relação à realização de eventos. A gente vê, por exemplo, o Centro de Convenções, que é ali na Via Costeira, que é um canto belíssimo, mas tem um determinado momento que fica até difícil, porque como não tem muita concorrência, ele acaba concentrando tudo. Aí, ou você faz um evento no Centro de Convenções, ou você não faz o evento, porque não tem, muitas vezes, opções. E aí, além disso, ainda você permitir que o natalense possa ir lá visitar e não seja a única alternativa que o natalense tem muitas vezes para ir na Via Costeira é aquele parque lá que tem uns eucaliptos, né? Lá, sim, abandonado. E que ali, além de tudo, ainda é perigoso também no sentido de desmoronamento. Ali é um barranco enorme, mas o natalense é tão carente, minha gente. Já se abriu uma cratera ali, pois né? Que até ali o cara se sujeita aí só para ver a Via Costeira e o poder público impede que isso aconteça. É o Vale das Cascatas. O Vale das Cascatas. Tá até com os tapumes, porque uma obra que não começou ainda, mas que tá... teve um desmoronamento há um tempo atrás. Verdade. Teve, mas pra você ver, você falou aí da carência, Ciro, e eu sempre falo isso quando a gente fala aqui do Vale das Cascatas, é impressionante que com toda a falta de estrutura, mas ambulantes se instalam ali, que é para poder atender a população e os turistas também que vão para lá. Pois é. Que colocam as cadeirinhas, né, que vão lá só apreciar a natureza mesmo, não tem estrutura nenhuma, justamente pela Diga aí a carência, né? Nós somos muitos carentes mesmo. Lamentável. Assim, tudo. Enfim. Lamentável que a nossa joia da coroa, que eu diria que a joia da coroa é a Via Costeira, né? Uma região valiosíssima, belíssima, né? Toda ela, de uma ponta a ponta, está condenada ali há tantos anos ao atraso, né? E tem gente, como disse o Ciro aqui, que pensa de uma forma extremamente retrógrada, ainda mais atrasada, né? Que querem até demolir o que já tem lá. Você imagine o risco que corre esse estado, né? Eu acho que assim, sabe, a gente até estava conversando ontem com algumas pessoas a respeito dessa questão da Via Costeira e dos ambientalistas, né? As pessoas dizem, não, mas é porque os ambientalistas são os ecochatos, eles são muito casquinha, muito chiitas com relação a isso. Mas de certa forma eles não estão errados, não. Às vezes o pessoal é um pessoal mais antigo ou um pessoal que teve uma linha de educação, de tratamento, mas que não pensa tanto no desenvolvimento com relação a você conhecer o espaço, conhecer o ambiente, ajuda muito mais a você ter aquele sentimento de preservação do que você ter uma área isolada que você não vai nunca. Mas eu não digo nem que esse pessoal tá errado, não. Esse pessoal tá certo na visão deles. O problema é porque o poder público fica refém deles. Parece que tem medo de enfrentá-los ou de utilizar a opinião deles como uma condicionante. Vamos fazer um meio termo, mas não, é só 100% eles sempre. Além de tudo isso, Ciro, o que chama a atenção é porque a gente sabe que a Via Costeira sempre foi ali uma área estratégica, né? O potencial turístico de um lado, a fragilidade ambiental de outro. Quando foi que a Via Costeira foi criada? Sempre teve esse impasse, nunca. Foi lá nos anos 1980. Nunca se encontrou uma solução para esse impasse turístico e ambiental.